Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês sobre equação geral dos gases ideais, tá? Essa equação geral ela vai relacionar aquelas três variáveis de estado de um gás ideal que a gente listou no vídeo anterior, que são pressão, volume e temperatura, tá? O que você vai ter que tomar cuidado? Bom, primeiro, a fórmula é PI sobre TI é igual a P vezes V sobre T. Então, as advertências para vocês são as seguintes. O T e o T tem que ser sempre em Kelvin, tá vendo? Tá bem destacado para vocês não esquecerem. Não esqueçam, vocês vão errar todos os exercícios se vocês não converterem essas temperaturas para Kelvin, tá? Então, como que você converte? Temperatura em graus Celsius mais 273 é igual a temperatura em Kelvin, tá? Bom, então é só somar 273. Então, exemplo, se tivesse uma temperatura de 27 graus Celsius mais 273 daria 300 Kelvin. Bom, PI e P em mesma unidade de medida, seja ela qualquer, então pode ser em litro, ml, centímetro cúbico, desculpa, falando do volume aqui. A pressão pode ser medida em ATM, tá? Ou em milímetros de mercúrio, ou em Pascal, em qualquer unidade de medida que você quiser de pressão. Só que PI e P tem que estar na mesma unidade de medida. Então, seja qualquer a unidade que você esteja trabalhando, PI e P na mesma unidade de medida, que é o que está escrito aqui embaixo. VI e V, mesma unidade de medida também, ok? Seja ela qualquer. Então, o único que tem restrição da unidade de medida é o TI e o T, que tem que ser sempre em Kelvin, tá? Eu vou mostrar exemplo disso para vocês. Então, bora lá. Bom, eu fiz dois exemplos, o exemplo 10 e o 12 da sua lista, tá? Então, vamos lá, lê o 10. Uma certa quantidade de gás ideal ocupa 30 litros a pressão de 2 atm a temperatura de 300 Kelvin. Então, ele já te deu as condições iniciais desse gás. 30 litros, 2 atm, 300 Kelvin. Que volume em litros passará a ocupar se a temperatura e a pressão tivessem os valores dobrados? Então, ele vai dobrar tanto a temperatura quanto a pressão. Então, voltando lá, volume inicial 30 litros, pressão inicial 2 atm, temperatura inicial 300 Kelvin. Quanto que vai ser o volume ocupado pelo gás? Quando sua pressão tivesse o valor dobrado, se era 2, agora vira 4, então. E a temperatura também tivesse o valor dobrado. 300 vai para 600 Kelvin. Então, fazendo isto, o que a gente vai encontrar? Substituindo na fórmula PI, VI sobre TI é igual a P vezes V sobre T. Então, 2 vezes 30 dividido por 300 é igual a 4 vezes V dividido por 600. Bom, eu vou cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, ATM com ATM, Kelvin com Kelvin. Então, sobrou só a unidade de medida do volume que eu estava trabalhando, que era litros. Então, eu estou com as duas temperaturas em Kelvin, as duas pressões estão em ATM e o volume final vai ser encontrado na mesma unidade de medida do volume inicial, que é litro. Então, vai ficar 2 vezes 30, 60, vezes 6, certo? Então, multiplica cruzado aqui, ó. E, de novo, multiplica cruzado. Então, vai ficar 4 vezes V vezes 3. 3 vezes 4 vezes V. 3 vezes 4 é 12. Está multiplicando, passa dividindo. Então, V é igual a 60 vezes 6, que é 360, dividido por 12, que dá exatamente 30 litros. Então, note que o volume inicial era 30 litros, o volume final também deu 30 litros, porque você dobrou tanto a pressão quanto a temperatura. Então, por isso, beleza? E preparei o 12 também para vocês. O 12, por quê? Vou ler ele para vocês aqui. Uma certa massa de gás hélio está contida no recipiente com capacidade de 8 litros a temperatura de 127 graus Celsius, exercendo a pressão de 2 atm. Então, vamos lá. Inicialmente, ele está com 8 litros de volume numa temperatura de 127 graus Celsius e numa pressão de 2 atm.
Se o volume dessa massa de gás reduzir a 3/4 inicial, a que temperatura ela deverá ser submetida para que sua pressão se reduza também a 3/4 do inicial? Então, se o volume dessa massa de gás se reduzir a 3/4 do inicial, a que temperatura deverá ser submetida para que sua pressão se reduza também a 3/4 da inicial? Então, vou voltar lá na minha resolução. Volume inicial 8 litros, temperatura inicial era 127 graus Celsius. Não posso utilizar nessa unidade de medida, tenho que utilizar em Kelvin. Então, somo 273 e acho ela em Kelvin. Dá 400 Kelvin. Então, pressão inicial era 2 atm e vai ficar assim. Ele falou que tanto a pressão quanto o volume vão se reduzir a 3/4 do inicial. Se a pressão inicial era 2 atm, então vai ser 3/4 de 2. 3 vezes 2 é 6, dividido por 4, 1,5 atm. Volume. O volume vai se reduzir a 3/4. O volume inicial era 8 litros, então 3 vezes 8, 24, dividido por 4 vai dar 6 litros. Então, o volume final 6 litros, pressão final 1,5 atm. Quanto que vai ser a temperatura final? Então, é isso que ele quer saber. Então, bora lá. Substituindo na fórmula, vai ficar assim, 2 vezes 8 dividido por 400. 1,5 vezes 6 dividido por T, que é o que eu quero achar, que é a temperatura final. Bom, resolvendo isso aqui, a gente vai cortar ATM com ATM, tá? Aí vai ficar assim, 2 vezes 8 vezes T. 2 vezes 8 é 16, vezes T é igual a 16T. E aqui multiplica de novo, cruzado. 1,5 vezes 6 é 9 e 400 multiplicando. As unidades de medida de ATM com ATM corta, litro com litro corta. Então, vai sobrar a temperatura em Kelvin. Tá? 9 vezes 400 dá 3.600 e o 16 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 3.600 dividido por 16, que dá exatamente 225 Kelvin. Beleza? Isso é tudo. Um abraço.